Olá pessoal, boa noite, graça e paz. Pastor João Flávio Martinez, em mais um podcast aqui para o nosso canal do CACP Vídeos. E nós estamos então fazendo uma série de refutação aos argumentos impetrados pelo teólogo e professor adventista, professor Leandro Quadros. E olha que interessante, faz exatamente 20 anos que nós combatemos o bom combate da fé. Nesses 20 anos, entre outras seitas, o CACP e eu estamos combatendo o espiritismo em todas as suas formas, seja ele o alto-espiritismo, o baixo-espiritismo, espiritismo científico. Nós sempre estamos combatendo o bom combate da fé, no campo das ideias, da teologia. O CACP, para vocês terem uma ideia, há centenas de artigos refutando a teoria espírita em todas as categorias de espiritismo. E aí, devido à minha interpretação literal da palavra de Deus, e não é minha, quer dizer, é a interpretação protestante literal da palavra de Deus, de Mateus 17, do verso 1 a 3, já que Deuteronômio 34 e Josué capítulo 1 explicita claramente que Moisés morreu e 30 dias depois da sua morte, Deus aparece para Josué e ainda fala, meu servo Moisés está morto para Josué. Então, nós entendemos que lá, em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, estava Elias, que segundo o livro de Reis, capítulo 2, registra no versículo 11 a sua ascensão ao céu, ou seja, até hoje, até esse exato momento, não se tem notícia que ele tenha voltado para a terra. Elias está no céu. Com certeza, ele está envolvido na glória de Deus. A glória de Deus está conservando e mantendo a sua vida nos céus. Nós não sabemos como é isso lá no céu, porque isso é um mistério de Deus. Deuteronômio 29, 29. Como Moisés ficou 40 dias no monte, sem comer, sem beber, ali ele estava envolvido na glória de Deus. Tanto que quando ele desce do monte, o rosto dele brilha. A glória de Deus estava sobre ele. De algum jeito miraculoso, Elias está no céu. Tanto é verdade que a teologia judaica, muitos segmentos do judaísmo, ainda espera Elias voltar, tá certo? Na época de Jesus foi assim. E Moisés ali, não num corpo ressurreto, mas em espírito. É a nossa cosmovisão protestante do texto. Em nenhum lugar da Bíblia nós vamos achar que Elias ou Moisés ressuscitou. Não existe isso. Muito pelo contrário. O que nós encontramos na palavra de Deus, em 1 Coríntios 15, de 20 a 23, e em outros 4 momentos da Bíblia, eu vou ler aqui para vocês. Então nós temos 1 Coríntios 15, de 20 a 23, que fala que Jesus é as primícias dentre os mortos, ou o primeiro dentre os mortos, sendo que depois os que são de Cristo na sua vinda. Atos 26, 23, que diz assim, isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Colossenses 1, 18, Jesus é chamado de primogênito dentre os mortos. Apocalipse 1, 5, de novo, é dito que Jesus é a fiel testemunha e o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro ressurreto na ressurreição gloriosa registrada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Então, dentro desse contexto, já que Moisés não ressuscitou, já que entendemos que a visão de Mateus 17 é real, o que nós temos ali? Nós temos Elias com um corpo tangível, e nós temos Moisés em espírito. O espírito de Moisés está ali. Isso é fato. Essa é a nossa interpretação, não minha, interpretação protestante
majoritária, é a interpretação padrão de quase todos os grandes teólogos protestantes. E aí então o senhor Leandro Quadros, diante disso, ele é adventista, vem e solta uma acusação. O pastor Martinez é espírita ou contribui com o espiritismo. Meu Deus, depois de todos esses anos eu combatendo o espiritismo, tirando espíritas do kardecismo, da umbanda, da quimbanda, do candomblé, trazendo pessoas para a luz do evangelho, eu tenho que ouvir uma acusação dessas. Eu entendo que a apologética ela tem que ser feita pautada na verdade. Para criticar qualquer outro grupo religioso, eu acho que não há problema em tecer críticas quando elas são merecidas. Você não precisa usar de subterfúgios inadequados, de sofismas. O que é o sofisma? Você usa meia verdade ou até uma verdade, mas para enganar. Então você fala a verdade, mas fora de contexto, e aquela verdade se torna uma mentira. Por exemplo, Leandro Quadros e muitos adventistas dizem que a doutrina protestante da imortalidade da alma é de ideologia platônica, classificando essa cosmovisão como sendo pagã. Quando você vai estudar a doutrina de transmigração da alma de Platão e de outros pensadores, Pitágoras e outros pensadores gregos, você observa que não é a mesma coisa. Os teólogos da imortalidade da alma ou da imperecibilidade do espírito ou da alma não acreditam nisso e num monte de coisa que o platonismo ensina. Se eu fosse desleal, eu diria então que a teologia mortalista, defendida por adventistas, defendida por jeovistas e por outros grupos sectários, seria então uma cosmovisão ou uma ideologia aristotélica. Ou eu poderia classificar essas ideologias mortalistas de epicurismo ou aristotelismo. Porque tanto Aristóteles quanto Epicúrio, ou Epicuro, defendiam a ideia de que quando se morre acaba tudo. A pessoa fica no sono da inexistência ou no aniquilacionismo. Quando Paulo escreve que muitos estão pensando que a vida é só isso aqui e que morreu acabou, ele está combatendo Epicuro. Mas se você estudar a doutrina mortalista de todos esses grupos que eu acabei de citar aqui, eles acreditam numa ressurreição futura e numa imortalidade do corpo futura. Então, se eu comparo, por exemplo, o adventismo à filosofia de Epicuro, eu não estou sendo honesto. Em parte, é verdade, Epicuro e os adventistas acreditavam que ao morrer o homem fica inexistente. É verdade. Mas Epicuro não acreditava na ressurreição do corpo. Os adventistas creem. Então a comparação seria desonesta e desleal. Quando Leandro Quadros e os adventistas e os jeovistas fazem essa analogia, nos chamando de platonistas, eles estão, ou chamando de doutrina pagã, grega, quando fazem isso, estão sendo desonestos. Mas muito desonestos, desleais. Não estou falando de A ou B, estou falando de todos. Estou falando da ideologia. A ideologia composta é desonesta. Ellen G. White vai um pouco mais além e ela fala que há pastores que pregam para o diabo ao ensinar sobre o inferno e a imortalidade. São os pregadores de Satanás. Isso é gravíssimo. Então, a apologética ela deve ser feita dentro de uma concepção verdadeira. Nós devemos sempre trabalhar com a verdade. E é isso que o CACP faz. Por isso nós temos dezenas, aliás, centenas de artigos combatendo movimentos como os adventistas, como mormons, espíritas, jeovistas, e estamos ali falando a verdade teológica, a verdade ortodoxa da Bíblia Sagrada. Mas vamos lá.
o que nós observamos? Que na cabeça do apologista Leandro Quadros, só se pode refutar o espiritismo, principalmente neste episódio de Mateus 17, se considerarmos o fato da ressurreição de Moisés antecipada, como ele falou num outro vídeo aí, como um cheque predatado. E eu estou botando aqui na descrição do nosso vídeo o vídeo do pastor Elias Soares, onde ele cita essa afirmação do referido professor, e é assustador, porque ele fala que Moisés ressuscitou com um cheque predatado por antecipação, mas se Jesus tivesse falhado na cruz, Moisés teria que descer do céu. Meu Deus do céu, olha que absurdo. Eu deixei aí o link para você, você pode acompanhar na descrição do vídeo. Também aqui embaixo eu vou colocar para você o link onde o pastor Elias Soares responde essa questão ao professor Leandro Quadros. Mas a grande questão é, será que ele está certo? Se nós acreditarmos que ali está o espírito de Moisés, o texto se torna irrefutável diante da doutrina kardecista? Bem, se o professor Leandro Quadros ou qualquer mortalista estudasse a doutrina kardecista, talvez não estivesse falando alguns impropérios ou algumas afirmações desqualificadas de fatos. A teologia kardecista tem os seus nortes, tem a sua visão. E é na codificação do kardecismo, nos livros de Allan Kardec, é que nós encontramos algumas questões. Eu, pessoalmente, já debati muito com kardecistas, e eles se consideram os verdadeiros cristãos, né? E já me deparei com várias afirmações kardecistas. Parece que o professor Leandro Quadros nunca teve um debate desses. E é verdade, alguns espíritas tentam usar esse texto de Mateus 17 para argumentar que Jesus trabalhou ali uma mediunidade. E eu gosto muito quando eles vêm com esse texto. Mas antes de eu explicar aqui qual é a refutação que nós, protestantes, teólogos e imortalistas, damos com relação a Mateus 17, a argumentação espírita, vamos definir um termo muito importante. O que seria um médium? Eu estou citando aí a fonte, eu entrei num site espírita, autoastral.com.br, nesse dia 13/3, eu peguei lá a definição de médium. Eles falam o seguinte: ser médium é o poder de atuar como intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, o médium é aquele que traz do mundo espiritual e leva para o mundo físico. E do mundo físico leva para o mundo espiritual. Basicamente, então, é isso o que faz um médium. Ele é o canal entre o mundo dos vivos e a realidade dos mortos. Ele traz e leva informações entre vivos e mortos. Agora, teria Jesus agido assim no Monte da Transfiguração? Essa é uma pergunta muito importante de nós observarmos. Vamos ler o texto. Mateus 17, de 1 a 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os conduziu em particular a um alto monte. E ele, Jesus, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele no monte. Agora, a passagem análoga a essa, em Lucas 9, de 29 a 31. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Presta atenção na leitura, ok? Estou pondo aí na tela. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais, isso é importante agora, apareceram com glória. Olha aí, apareceram com glória. E falavam da sua morte, olha o assunto, e falavam da sua morte
a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então observe que o teor da conversa era sobre a morte de Jesus em Jerusalém. Não existiu ali nenhuma mediunidade ou mensagem dos mortos para os vivos, ou vice-versa. Isso é uma coisa fácil de se mostrar ao espírita que argumenta que aquele foi um ato de mediunidade. Ali simplesmente Jesus cumpriu uma promessa que fez aos seus discípulos em Mateus 16, 27 e 28. Ele prometeu que esses discípulos iriam ver a glória do Filho de Deus. E então, no Monte da Transfiguração, Jesus mostra a sua glória, revela a sua divindade e que era Senhor de todos, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Então aqui nós temos uma incongruência para o kardecismo, já que não houve mediação ou ato mediúnico. Temos aqui então um fator complicador para a teologia espiritista, ou a primeira contradição que o espírita, ao citar esse texto, tem que conviver com ela. É a primeira contradição. Agora olha que interessante, no capítulo 14 de Mateus, guarda aí, quem está nos assistindo, ouvindo nosso estudo, marca aí, porque isso é importante na refutação ao espiritismo. Talvez você tenha se sentido assim, sem respostas. Nós temos respostas. No capítulo 14 de Mateus, João Batista foi executado. Agora, segundo Kardec, João Batista era a reencarnação de Elias. Elias teria reencarnado na pessoa de João Batista. Nós temos essa informação no Evangelho segundo o Espiritismo, página 59, edição 258. O editor é o Instituto de Difusão Espírita, o ano é o 2000. Ele fala com todas as letras e categoricamente, João Batista era Elias reencarnado. Bem, a dificuldade para os adeptos de Kardec é que na transfiguração não poderia ter aparecido Moisés e Elias, mas Moisés, que segundo o Espiritismo já teria atingido o máximo da evolução espiritual e por isso ele não reencarnou outras vezes, e João Batista, que morrera algum tempo atrás. Então, lá no monte tinha que estar Moisés e João Batista, e não Moisés e Elias. Como apareceu Elias e não João, a tese de que um era a reencarnação do outro cai por terra. Vocês estão entendendo a complicação do texto? Então o Espírito argumenta isso com você. Você dá uma folhada na sua Bíblia para trás, de Mateus 17, vai lá para Mateus 14. Fala, João Batista morreu decapitado. Allan Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo que João Batista era a reencarnação de Elias. Ou João Batista era Elias. Entretanto, já que ele morreu no capítulo 14, quem deveria ter aparecido lá era Moisés e João Batista. Mas quem apareceu de fato foi Moisés e Elias. Também, e aqui é muito interessante, podemos e devemos citar ao espírita o texto de 2 Reis 2:11. Em 2 Reis 2:11, Elias foi transladado ao céu e até hoje não viu a morte. Por isso, como é que pode uma pessoa, você pergunta ao espírita, como é que pode uma pessoa que não morreu ainda ter reencarnado? Ou melhor, Lucas joga mais uma pá de cal no argumento reencarnacionista, dizendo que João tinha o mesmo ministério de Elias, e não que um era a reencarnação do outro. Diz Lucas 1,17, e irá João, adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ou seja, quando nós levamos em consideração
todas as complexidades da própria teologia reencarnacionista ou espiritista, dentro do contexto de Mateus 17, a transfiguração de Jesus e a suposta argumentação a favor do kardecismo se torna mortal, ou seja, não é possível usar o texto de Mateus 17 para sustentar mediunidade, para sustentar comunicação com o além, para sustentar reencarnação, para sustentar teses que não batem de acordo com a Bíblia. Então, Mateus 17 é uma criptonita contra o kardecismo. Você que me assistiu, que está me ouvindo, que viu aí os argumentos que eu dei, anota tudo na sua Bíblia. E quando o kardecista vir conversar com você, dá a eles as argumentações colocadas por nós aqui. Outra ilação de Leandro Quadros é que, caso Jesus se comunicou com o espírito de Moisés, ele teria quebrado o mandamento de Deus em Deuteronômio 18, 10 e 11. Será que é isso mesmo? O que diz o texto? Eu estou aqui colocando só a parte que eu quero frisar. Deuteronômio 18, 10 e 11 diz assim: entre ti não se achará quem consulte um espírito adivinhador, nem quem consulte os mortos. Eu poderia colocar direto: não se achará quem consulte os mortos. Mas eu pus aqui também que não se deve achar entre o povo de Deus quem consulta espírito adivinhador. Por que eu coloquei o texto espírito adivinhador? Porque a profetisa da igreja adventista, a senhora Ellen G. White, tinha um desse espírito, ou um desses espíritos do lado dela. Ela chamava de meu anjo assistente. Primeiros Escritos, livro dela, página 258. Ela fala: disse o meu anjo assistente, me ensinou o meu anjo assistente. Então veja que ela tinha um espírito, que ela chamava de anjo, que ficava do lado dela, dando as revelações para a igreja nos últimos tempos. E olha, professor Leandro Quadros, o senhor deveria olhar para dentro do seu próprio contexto teológico. Vocês seguem uma mulher que recebeu de um desses espíritos toda a gama de conhecimento que ela diz ser a revelação para a igreja nos últimos dias. Eu, se eu fosse vocês, botaria a barba de molho. E a única organização religiosa cristã no mundo que tem uma doutrina chamada juízo investigativo são vocês. Então pensa aí, como é que pode todo mundo nem ter concebido algo parecido e só vocês têm essa doutrina? Mas outro verbo importante de se notar aqui é o verbo consultar. O texto é claro. A condenação é sobre a consulta aos mortos. Está entendendo? O texto bíblico proíbe a consulta aos mortos. Na transfiguração, Jesus não faz isso em momento algum, mas sim mostra sua glória e soberania. Jesus não pergunta a Elias e Moisés se eles tinham alguma mensagem divina para ele retransmitir aos seus discípulos. Tais conjecturas somente nas mentes embotadas dos kardecistas e adventistas. E o Dr. Champlin, que é um teólogo protestante, explica o seguinte sobre Mateus 17. Em breve período, diz Dr. Champlin, em breve período, Jesus demonstrou a glória da presença de Deus, que é luz. Assim demonstrou a glória que o aguardava, a glória do reino dos céus, e ao mesmo tempo deu garantias das realidades espirituais e dos céus. Essa frase do Dr. Champlin está no Novo Testamento interpretado versículo por versículo. É uma exegese do Novo Testamento, página 452. Então, o que o Dr. Champlin está dizendo? Que ali em Mateus 17, Jesus mostra a sua glória, mostra a sua luz, que era uma luz que vinha de Deus, da presença do Pai, e que ele
tendo esse poder todo, estava garantindo o reino dos céus e a realidade espiritual da glória. Glória futura que logo chegará. Logo, e diante dos fatos, o argumento teológico de que Moisés estava ali em um espírito não tem nada a ver com o kardecismo, mas com a fé na palavra e na verdade de Deus. Ali, naquele texto de Mateus 17, nós vemos Jesus manifestando a sua glória como Deus, sendo o Senhor dos vivos e dos mortos. Tá certo? Ali, de maneira alguma, há qualquer vestígio de mediunidade. Bem, você pode depois conferir Deuteronômio 34, 5 a 8, Josué de 1 a 2 e Mateus 13, 17, 3, que deixa claro. O que isso deixa claro? Ora, Moisés havia morrido. Moisés está no paraíso ou no céu. E ali ele aparece conversando com Jesus. O que temos ali? Temos a prova irrefutável da imperecibilidade da alma após a morte. Temos a evidência do que Jesus ensinou em Lucas 16, do 19 ao 31. Ou seja, a alma do justo e a alma do ímpio, elas estão conscientes, os salvos no paraíso ou céu e os ímpios no Hades, ou lugar de sofrimento. Então, o texto desbarata todo o argumento da mortalidade da alma. E aí talvez você fale assim, mas pastor João Flávio, por que é tão relevante esse assunto? É relevante esse assunto porque se você provar categoricamente para o adventista que a imortalidade da alma é uma doutrina bíblica e acessível, você destrói dentro do contexto do bojo doutrinário adventista a doutrina mais importante, que não é o sábado, é o juízo investigativo. É a justificativa para o que aconteceu ou para o que não aconteceu em 1844. Eles inventam que a partir de 1844, Jesus sai do santo lugar nos céus e entra no Santíssimo e então começa a ler livros para ver quem ou não vai se salvar e vir a ressurreição e a vida eterna. Então Jesus estaria analisando os livros, já que ele não sabe, né? Ele tem que ver quem vai ser ou não aceito para a salvação. Diz Ellen White, aceita-se nomes, reprova-se nomes. Agora, se você provar que o salvo, por exemplo, como está lá em Filipenses 1, de 20 a 23, morre, vai direto para a presença de Deus, de Cristo, está consciente, ou se você provar que a pessoa ímpia morre e vai direto para o lugar de sofrimento, como está em 1 Pedro 2,4 e 1 Pedro 2,9, tudo isso, resumindo, é o que está em Lucas 16, do 19 ao 31, se você provar isso, você destrói o argumento teológico do juízo investigativo e você desbarata e desconstrói todo o alicerce da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso, nesse livro que nós vamos lançar agora, do pastor Nathanael Rinaldi, Imortalidade Condicional ou Sono da Alma, vai mostrar isso. O adventista não crê no sono da alma ou no aniquilacionismo por ser bíblico. Ele crê nessa doutrina da mortalidade da alma por não ter opção. Se ele pensar o contrário, ele não vai poder crer no juízo investigativo. Se ele não crê no juízo investigativo, a igreja adventista para de ser uma igreja singular e diferente. Ela vira uma igreja mortalista e simples como qualquer outra. Ela vira uma igreja comum. Pode até guardar o sábado ou não, como os batistas do sétimo dia. Mas aí ela perde a sua relevância. Por isso, para eles, a importância singular de defender essa tese. Agora, olha que engraçado. Nós vamos encontrar uma similaridade muito relevante entre adventistas e kardecistas. No Livro dos Espíritos, questão 55,
Kardec fala, Deus povoou de seres vivos ou mundos, aliás, Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. No Conselho aos Pais, Professores, página 66, Ellen White diz, Deus tem inumeráveis mundos obedientes às suas leis. Então olha que interessante, Ellen G. White e Allan Kardec, que são odiernos do mesmo período, século XIX, vão defender a vida em outros planetas. Ellen White, no Primeiros Escritos, página 40, chega a falar o seguinte, então fui levada a um mundo que tinha 7 luas, e vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido transladado. Aí eu pergunto, teria Deus permitido a saída do seu servo Enoque dos céus para visitar Saturno? Então, professor Leandro Quadros, eu acho que as concepções elucubradas da sua profetisa estão mais similares ao kardecismo do que a doutrina da imortalidade da alma. Eu quero aqui concluir, já que temos quase meia hora de vídeo. Faço a minha conclusão. Em vista de todos esses argumentos, tenho comigo que a teoria da ressurreição de Moisés não encontra amparo bíblico algum e ainda é antagônica ao ensino de 1 de Coríntios 15, de 20 a 23. Pois só Jesus é o primeiro ressurreto e mais ninguém. E se Moisés não ressuscitou, então não foi o corpo dele que apareceu no Monte da Transfiguração. Em resposta às conjecturas deste nosso vídeo, só posso responder que não é possível explicar a aparição de Moisés sem crer na imortalidade da alma. Foi o Espírito de Moisés que apareceu no Monte da Transfiguração e ponto. Ok, pessoal? Espero que você tenha tirado as suas dúvidas. Se quiser entrar em contato comigo, meu WhatsApp é 17 988 17 8448. Pode mandar a tua dúvida, pode deixar aí na descrição do vídeo. Nós estamos sempre à disposição. Se gostou do nosso vídeo, dá uma curtida aí e vamos juntos fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira.